O ano de 2014 trouxe uma importante conquista para os contribuintes que atuam na área de telemarketing e compras pela internet. Eu estou falando em relação ao Protocolo 21, que foi publicado lá em 2011 e pretendia a cobrança de um adicional do ICMS sobre todas as operações de telemarketing e também feitas pela internet. O que aconteceu? O governo, vendo o aumento das operações via internet ou via telemarketing, começou a se preocupar com o ICMS que era destinado ao estado do destinatário, ou seja, ao estado do consumidor. Normalmente, numa operação interestadual, como é que funciona a arrecadação do ICMS? Se, por exemplo, um contribuinte vende uma mercadoria para um consumidor final que está no estado do Pernambuco, contribuinte em Rio Grande do Sul e consumidor em Pernambuco, o ICMS arrecadado nessa operação, ele fica para o estado do Rio Grande do Sul. Dessa forma, vários estados do Norte, Nordeste, Centro-Oeste fizeram uma pressão muito grande no Senado para que se criasse uma sistemática também de arrecadação do ICMS no estado do consumidor. E isso então é que deu ensejo à criação do Protocolo 21. O que aconteceu com base nesse protocolo? Toda mercadoria que saísse dos estados do Sul e do Sudeste e fosse destinadas aos estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste passaram a ter, além da alíquota interestadual do ICMS, que é aquela alíquota de 7%, tendo em vista que são os estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, passou a ter também a cobrança de um adicional do ICMS, que é com uma alíquota de 10%. Logo, uma mercadoria adquirida por um consumidor final no estado do Pernambuco ou no estado do Ceará, através da internet ou através de um telemarketing, passou a ter um encarecimento de 10% a título do ICMS, que então ficava para a arrecadação do estado do destino. Na época em que esse protocolo foi criado, várias empresas ingressaram com ações judiciais e obtiveram liminares. Muitos tribunais ficaram divididos, uns entendendo que o adicional era constitucional, outros entendendo que o adicional não era constitucional. Dessa forma, as confederações nacional da indústria e do comércio ingressaram com ações diretas de inconstitucionalidade, questionando exatamente se esse adicional do ICMS feria ou não a Constituição Federal. O que aconteceu de interessante no ano de 2014 foi que em fevereiro deste ano foi dada uma decisão cautelar nessas ações diretas de inconstitucionalidade, suspendendo os efeitos do Protocolo 21. Logo, a partir de fevereiro, toda empresa que vendesse uma mercadoria para o Norte, o Nordeste ou Centro-Oeste através da internet ou através de um telemarketing, não precisava mais fazer o recolhimento dos 10% do adicional do ICMS. Para a felicidade do consumidor final e do contribuinte brasileiro, essa decisão cautelar que ocorreu em fevereiro de 2014 foi confirmada através de uma sentença que deu procedência à ação movida pelas Confederações Nacional da Indústria e do Comércio. Essa decisão foi proferida no mês de setembro e afastou a possibilidade da cobrança dos 10% do adicional. O problema que a gente está vendo pela frente diz respeito a algumas PECs, que são as propostas de emenda à Constituição Federal, que tendem a trazer uma alteração na Constituição de forma a permitir a cobrança desse adicional. Segundo o Poder Judiciário, a única razão na qual foi utilizada para afastar a cobrança do adicional é que ele não poderia ter sido feito através de protocolo, mas sim através de uma emenda constitucional ou através de uma lei complementar. Dessa forma, é importante que o contribuinte e o consumidor fique atento às compras, às operações por internet ou por telemarketing, porque se essas PECs forem aprovadas, elas poderão trazer sim o encarecimento e o aumento da carga tributária do ICMS nas compras via internet ou por telemarketing.